Olá, meu nome é Bruna Vasconcelos Pengo, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Viçosa e vou apresentar a pesquisa chamada Simulação Estrutural de Geometrias Complexas para Impressão 3D, orientada pela professora Andressa Martinez. O tema dessa pesquisa se desenvolve a partir do surgimento de novas tecnologias, como a impressão 3D, que acabam permitindo novas possibilidades na área da prototipagem, assim como novas maneiras de projetar, e por conta disso, a impressão 3D acaba desenvolvendo a possibilidade de criação de projetos otimizados, que são projetos que podem ser transformados constantemente e modificados, assim como prazos mais curtos para a realização dessas impressões. E por conta disso, o objetivo dessa pesquisa é analisar o desempenho e os resultados obtidos através da impressão 3D em busca de resultados que possam melhorar tanto a qualidade da impressão quanto a resistência dessas peças impressas. Então, os objetivos específicos dessa pesquisa buscam fazer a análise através da simulação de corpos de prova no computador, além de impressões para atender uma demanda externa, impressões para a disciplina de ARC 359, que é uma disciplina de projeto paramétrico, assim como a impressão de face shields em combate ao Covid-19 em 2020. Dessas atividades, é importante mencionar a necessidade de compreender também o funcionamento da impressora 3D, assim como do programa fatiador, que é o programa que configura as peças que serão impressas, além de entender também a lógica da deposição de camadas e todo o funcionamento de uma impressão, para ter um resultado satisfatório e conseguir analisar de uma boa forma. Dessas atividades, a primeira delas, que é relacionada à impressão dos corpos de prova para simulação, foram realizados testes de compressão axial, que comparados com as simulações de resistências feitas no plugin ScanSolve, que é um plugin do Rhinoceros, que é um programa de modelagem 3D, teve o objetivo também de fazer essas análises para compreender melhor a qualidade de material e resistência dessas peças impressas, né? E por isso, para manter um controle, assim como numa outra pesquisa anterior que foi realizada no laboratório também, relacionada a ensaios de compressão de corpos de prova impressos, foi aproveitado um código que foi utilizado anteriormente para facilitar a identificação dessas peças, que foi, por exemplo, um código que demonstra a impressora utilizada, a dimensão da peça, o material, a espessura da camada, a porcentagem de preenchimento de cada peça e também uma identificação para mostrar se essa peça foi impressa ou não. Essa é a planilha que mostra mais detalhadamente a relação do código com as configurações do lado, só para poder mesmo ilustrar melhor o que foi feito. De 12 corpos de prova configurados, 9 foram impressos e foram utilizados os dados desses testes, dessas peças impressas, né, para a simulação. E então, essa imagem mostra uma impressão num corpo de prova de 2,5 cm de diâmetro por 5 cm de altura. Também foi feita a atividade de impressão para atender a demanda externa, que ocorria através de um agendamento na plataforma do Facebook do laboratório, do nó, em que, através desse agendamento, ocorreu uma reunião e todo o processo para levar a impressão das peças que apareciam. Então, essa demanda atendeu a necessidade de outras pessoas e também utilizou como uma oportunidade de aprimorar técnicas de impressão, além de avaliar diversas situações que aconteciam. Já a impressão de luminárias foi uma atividade também que atendia uma demanda, mas a diferença nesse caso é que seriam impressões mais complexas, com geometrias mais complexas, e o objetivo era analisar como as impressões iriam acontecer, como seriam os resultados dessas impressões e o que poderia ser feito em alguns casos para poder melhorar a qualidade da impressão ou o resultado da peça, o que for. E por isso seguiu um esqueminha de, a partir da modelagem feita através da disciplina, essas peças seriam direcionadas para o programa de fatiamento, onde seriam configuradas para impressão, mas primeiro seriam impressos uns protótipos, que seriam peças bem reduzidas, só para poder ter uma ideia já dos possíveis problemas que poderiam ser causados ou não. Então, nos casos que não tinha problema, já eram direcionados direto para impressão, configurados e impressos em tamanho real, e nos casos que tinham problemas, seriam feitas análises melhor para ver se seria necessário fazer alguma alteração no modelo ou na configuração, o que for, para ter um resultado melhor. Quanto à impressão de APIs, essa atividade foi bem importante durante esse semestre, mas visou a impressão de face shields, juntamente da Comissão de Produção de Inovações Tecnológicas no combate ao Covid-19 em Viçosa, e também tinha necessidade de seguir recomendações da Anvisa, que buscavam sempre questão de segurança, o uso de um material adequado, questões de acabamento da peça e adequação ao usuário, além também das dimensões mínimas recomendadas. Então, nesse caso, nós fizemos a seleção de modelos que poderiam ser utilizados, simulamos no computador a impressão, para ver quanto tempo gastaria e quanto material utilizaria, e depois alguns desses modelos seguiram para impressão. Essas foram duas planilhas que demonstram
os modelos que foram simulados, assim como algumas características de configuração, e a outra mostra algumas questões como o resultado final, alguns comentários também a respeito das peças, facilitando a comparação entre os modelos. Sobre a impressão dos corpos de prova, os resultados dele foram bem interessantes, porque a simulação foi feita a partir dos resultados obtidos com um ensaio de compressão axial, para inserir algumas características similares, né, tanto dos materiais utilizados e coisas assim. E foi bem interessante. Essa imagem é uma representação de uma simulação no Scan e Solve, que mostra, por exemplo, a força aplicada no corpo de prova, a deformação dele, questões assim. Enquanto o resultado foi bem interessante, porque a partir da compressão das peças, a gente percebeu que as peças com camadas menores e preenchimento maior foram as peças mais resistentes. E na simulação, esses resultados foram similares, apesar de não poder afirmar que foram iguais, porque existia uma diferença também na forma que foi feita, porque a simulação foi feita a partir de um modelo que foi impresso e tinha camadas sobrepostas, enquanto o modelo simulado foi um cilindro sólido, né? Bom, sobre a demanda de impressão, também foi possível perceber até uma relação com essa etapa anterior que foi apresentada, porque nesse caso os desafios foram os detalhes das peças, que às vezes teria algum encaixe de um parafuso ou alguma coisa assim, e também a questão das peças que deveriam ter algum tipo de resistência, né? Então, para esse caso, as peças pequenas, como engrenagens, parafusos, foram as peças com menores camadas e preenchimento maior também, para que elas pudessem ser mais resistentes, enquanto peças maiores que não precisavam ser resistentes tiveram ali umas camadas bem maiores e um preenchimento menor, e as peças maiores que precisavam ser resistentes também seguiram a lógica de camadas menores e um preenchimento maior para que elas ficassem mais rígidas. Enquanto isso, na impressão das luminárias, as peças com geometrias complexas impressas apresentaram resultados bem interessantes também na questão da impressão dos protótipos e o tamanho real, porque elas apresentaram até uma similaridade bem grande, onde as peças que deram certo nos protótipos também deram certo na impressão em tamanho real, enquanto as peças que tiveram problemas na impressão do protótipo ou já não apresentaram uma qualidade tão boa, também tiveram problemas na impressão em tamanho real quando não foram modificadas, como é o caso dessa primeira imagem nesse slide, porque a gente usou o mesmo modelo, tanto no protótipo quanto na escala 1:1, e acabou dando problema de impressão mesmo. Mas a segunda imagem apresenta uma outra preocupação, que foi a necessidade de manutenção da impressora, porque por conta disso ocorreu um deslocamento irregular do eixo e a impressão ficou deslocada, o que não foi um erro do modelo realizado, nem da configuração de impressão. Foi um erro da impressora e, após a manutenção, tudo voltou a funcionar normalmente. Aqui tem alguns bons resultados obtidos, em que os modelos dos protótipos impressos também foram bem sucedidos e os resultados foram exatamente os mesmos, tão bons quanto. E, por último, os resultados obtidos com a impressão das face shields também foi bem satisfatório, porque, através dessa atividade, foi possível realizar a otimização de diversas peças, alterações dos modelos, sem que isso alterasse no tempo utilizado que a gente estava esperando, ou então no uso de material, qualquer coisa desse tipo. E foi possível, sim, combinar a resistência, o conforto e a segurança. As peças ficaram relativamente flexíveis e ainda assim continuaram resistentes. E no total, na nossa impressora, que é a Prusa i3MK3, foram impressos 75 modelos durante o período que ocorreu essa atividade, que foi um resultado bem interessante também, considerando o curto prazo que foram realizados. Mas para chegar naquele resultado também não foi de primeira, foi necessário fazer algumas alterações, tanto de modelagem quanto de configuração, e nesses de configuração é possível perceber por essas duas imagens. A primeira delas é uma das primeiras impressões realizadas, e a segunda foi após a alteração do modelo, da configuração, que procurou melhorar a qualidade das camadas para evitar a presença de frisos ou poros que pudessem ter o acúmulo de poeira, vírus, bactérias, já que seriam destinados a agentes de saúde. E com isso foi possível perceber que a pesquisa conseguiu apontar condições para favorecer o uso da impressão 3D numa aplicação real, né? Foi possível afirmar que esses projetos digitais facilitam a produção de um equipamento, né? Permite uma alteração sem maiores gastos, além de falar que também chegou em resultados que permitem concluir que é possível sim aumentar a resistência ou então a qualidade dessas impressões e aplicá-las numa necessidade real, que não seja só mesmo a análise ou o estudo de maquetes, coisas do tipo. Então foi bem satisfatório o resultado obtido. Obrigada por todos que assistiram à apresentação.